Muito bem, meus amigos, estamos aqui com um exemplo de resenha para você nesta parte 2. Na parte 1 deste vídeo, nós vimos aí sobre os conceitos da resenha, alguns pontos principais sobre a resenha, para você que já está fazendo aí a escrita desse tipo de texto na sua faculdade, no seu colégio. E aqui eu vou trabalhar 2 exemplos de resenha que você pode estar seguindo aí, né? São exemplos simples, eu não vou fazer a resenha toda, só para você ter uma ideia aproximada de como você pode estar organizando esse texto aí nos seus trabalhos. E eu vou citar um exemplo de um livro e vou citar um exemplo de um filme, para vocês terem uma ideia em relação a como nós resenhamos, né? Então eu tenho aqui, né, resenha do livro O Último Coração. Aqui eu abordo a inicialização da minha resenha, né, o contexto inicial da minha resenha, apresentando a introdução. Na introdução eu faço um resumo da obra, né? O livro O Último Coração conta ou representa, né, uma ficção científica futurista em que um cientista realiza um sonho, vamos colocar aqui um parágrafo, né? Realiza um sonho e, quando percebe a sua realização, apenas ele sobra na Terra, né? Aí você já vai fazer um resumo aqui sobre a obra, né? E você escreve aí o parágrafo introdutório, né? 1 ou 2 parágrafos fazendo uma introdução da obra que você está lendo, né? Da obra que você leu, né? E você vai resenhá-la. Então o livro conta sobre isso, isso e isso, né? Você pode falar do autor. O autor é conhecido por escrever tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pode falar o que você sabe sobre o autor, A intenção da obra foi justamente apresentar uma lição sobre o que os seres humanos estão fazendo, aquela coisa toda. Você fala das intenções, dos objetivos e tudo mais. Então, na introdução, né, você já apresenta esse resumo e já apresenta aqui as características da recomendação, né? Trata-se de uma obra muito recomendada para todos os públicos, por exemplo. Trata-se de uma obra que é recomendada apenas para o público infanto-juvenil. Trata-se de uma obra que é recomendada apenas para as pessoas que estão prestando ensino superior, né? Ou seja, você vai recomendar a obra para um público específico ou para todo mundo, né? E você pode abordar aí diversas características, né, já jogando os adjetivos, se a obra é boa ou não é, né? De primeiro momento, é surpresa a característica envolvida com a capa da obra, que reflete sobre, e você faz a reflexão sobre o que ela reflete, né? Opa, colocar reticências aqui. Logo após a leitura dos primeiros capítulos, o leitor já pode perceber algumas referências interessantes, né? Aí você vai lá e coloca quais referências. Lembrando que isso aqui não é um modelo único, tá? Isso aqui é apenas um exemplo das várias formas que você pode fazer a resenha, só para você dar os passos iniciais. Uma coisa que eu aconselho é você ler outras resenhas, né? Leia aí pela internet resenha de livros, resenha de filmes, para você ter uma base de como produzir essa resenha. Além do mais, o seu colégio, a sua faculdade, talvez pode pedir que você faça a resenha de um determinado estilo, de um determinado jeito, o que fica mais fácil para você apresentar a informação. E aí você vai falando, né? A obra é muito boa, muito criativa e revela muitos pontos cruciais que nos ajuda a perceber, você percebe que eu usei a primeira pessoa do plural ali, né? Que nos ajuda a perceber um pouco sobre a realidade
e nos motiva a pensar um pouco sobre os nossos atos, e você vai explicando o porquê, o porquê, o porquê. Então, você está trabalhando aí os objetivos da obra, né? Você pode fazer também comparações, né? A obra é muito similar, muito semelhante ao livro XXX, né? Algum livro aí que você compare, ou algum filme, ou o pensamento de alguém, um filósofo, por exemplo, né? Bem como ao do filósofo tal, algum filósofo que você conheça, para você fazer a comparação aí da sua resenha, para você estruturar a sua resenha de modo geral. O mesmo acontece se você fizer a resenha de filmes, por exemplo, né? Aqui eu vou pegar, por exemplo, o filme Matrix, né, que é um filme muito conhecido. Você pode começar ali, o filme Matrix, né, vamos colocar aqui em letra maiúscula, geralmente nomes de obra nós usamos aqui em aspas. O filme Matrix, né, desenvolvido por, aí você fala os autores, aqueles produtores que fizeram a obra, pode falar um pouco deles, e revela uma crítica filosófica em relação aos debates que se faz sobre a realidade e o mundo em que vivemos. Aí você está fazendo um resumo do filme, um resumo estruturado daquilo que você assistiu, né? Trata-se de um filme muito bem produzido, devido à época, né? Acho que o Matrix é de 1999, salvo engano, né? 1999. Trata-se de um filme muito bem produzido devido à época e nos faz pensar muito sobre a nossa percepção da realidade. E você já apresenta aí a recomendação, né? Esta obra é recomendada para todos os públicos, especialmente àqueles estudantes, né, do ensino médio que estão estudando filosofia, bem como qualquer universitário que tenha interesse por esse tipo de pensamento. Você pode especificar aqui a recomendação em relação ao filme, por que o filme é bom e tudo mais. No desenvolvimento você já vai apresentar por que o filme é muito bom, né? De início, a obra retrata a vida de Neo, né? É o Thomas Anderson. E aí você faz um resuminho para você já explicar o porquê que a obra é boa. O que nos revela muito sobre a capacidade de pensamento do homem e sua forma de ver o mundo, né? E tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Sem dúvida, o filme é muito bom e muito bem produzido, criando até mesmo uma vontade de assistir novamente. Você pode falar que o filme é tão bom que sem dúvida verá de novo, ou seja, fazendo uma crítica em relação aí a essas caracterizações. A resenha pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Você pode falar bem ou pode falar que o filme, né, o livro em si foi muito ruim, foi terrível assistir e tudo mais. E aí você conclui, né, trabalhando as ideias. A intenção da obra cumpriu com seus objetivos. Aí você pode comparar, por exemplo, né, a estrutura do formato do filme é muito semelhante à famosa história do mito da caverna, do filósofo grego Platão, né, que revela tal coisa, né, que tem as referências lá em relação ao filme. Ou seja, introdução, apresentando as ideias principais da obra, o desenvolvimento, né, que é a resenha em si, a sua opinião sobre o filme, o que você achou, o que você recomenda, quais os pontos interessantes, quais os pontos que não são tão interessantes, caso tenha, e a conclusão aí
revelando se você realmente recomenda, se é bom ou não, aquela finalização textual. Que você pode fazer de livros, de filmes, documentários, monografias, etc. Exemplos aí para você começar a sua resenha. Valeu, até mais!